Eu só queria comentar com você, Marina, você começou a falar, né, que do capitão de corveta, que o Marcelo é um capitão de corveta da Marinha. O Mauro Cid é tenente-coronel. Mauro Cid que, né, tá preso. O Mauro Cid estava a um passinho de se tornar general. A próxima patente que ele ia alcançar era de general. A sensação que eu tenho é que ele afundou a carreira dele com essa história toda, né? O cara poderia ter uma carreira militar tranquila e tal, e agora está envolto em todas essas investigações aí, no mínimo suspeitas, e o mais interessante é que o documento dos diamantes estava num envelope na cozinha. Isso eu acho assim sensacional. E pendrives espalhados pela casa. Agora, Marina, eu quero aproveitar que você está aqui e também falar sobre as articulações políticas do governo Lula. Ontem, o presidente Lula estava em Salvador, que é a terra do ministro da Casa Civil, Rui Costa, e ele declarou que o Rui Costa é a Dilma de calças e que o Rui Costa protege o presidente de ciladas, ou seja, o presidente estava ali fazendo elogios ao ministro, né? E eu fiquei pensando, será que o Lula está fazendo isso porque ele já está querendo anunciar o Rui Costa como um dos nomes cotados para a presidência de 2026? Será que ele está querendo conferir algum prestígio para o Rui Costa por conta dos fracassos que o governo enfrentou nas votações recentes do Congresso? Como é que você viu essas declarações do presidente, Marina? Miriam, é super importante. Só vou fazer uma nota de rodapé no Mauro Cid, que conforme ele ficou famoso, parece que é o novo PowerPoint do Dallagnol, né? Mauro Cid, milhões de setinhas com ele, porque é muita coisa que já que foi descoberta, né? Tem as joias, tem o escândalo da adulteração do cartão de vacina, tem 400 mil reais que agora saíram também e que não se sabe a origem, que foram depositados na conta dele, tem a mansão em Miami, tem na Flórida, na verdade. Então, tem muito escândalo que está para ser revelado e que estão apurando, e é o que você falou, ele estava com ambições, na verdade, de assumir um cargo em Goiânia, e o Lula vetou, e aí ele continua no Distrito Federal, no COTER, no Comando de Operações Terrestres do Exército, né? Então, isso eu acho que é uma metonímia, na verdade, dos militares do governo Bolsonaro, né? Foram tentar se envolver em política, né? Segundo um levantamento do TCU, mais de 6.157 militares em postos, né, do governo, do executivo. Não, na verdade, eu acho que dos três poderes, e não só do executivo. Só que o executivo é o que concentrou mais, né? E aí, efetivamente, perderam a reputação, né? Porque quando você se mete com o governo, você tem funções institucionais de Estado, né? Não tinha como ser outra o resultado, né? Porque Forças Armadas não são da política, né? Esse é o nosso, vamos dizer, o nosso pecado de origem aqui no Brasil, que a gente tem uma relação muito turbulenta e difícil com as Forças Armadas, né? E na democracia, infelizmente, nesses últimos anos, a gente viu uma militarização muito grande. Mas, bom, passando aqui de Mauro Cid para Dilma de calças, foi realmente muito simbólico, né? O que o Lula falou sobre Rui Costa, porque quem é Rui Costa, né? Rui Costa, enfim, é um dos grandes nomes do Lula, da Casa Civil, né? Ele é o ministro da Casa Civil hoje, e ele, assim como outros ministros de Lula, está sendo efetivamente cotado para 2026, né? Então, não tem só o Rui Costa, a gente também tem o Flávio Dino, que está fazendo um trabalho brilhante no Ministério da Justiça e que é um dos poucos ministros que engajam tanto quanto bolsonaristas, né, nas redes sociais. Então, tem uma comunicação muito boa, enfim, faz memes, né? Essa discussão essa semana, por exemplo, com o Moro do SWAT, dos Vingadores, aí viralizou no Twitter. Além do Dino, a gente tem o Haddad na Fazenda. E aí tem, enfim, Alckmin, Tebet, tem outros ministros aí que estão nessa luta velada, vamos assim dizer, para quem vai carregar o espólio em 2026. Mas o próprio Lula já falou que se ele estiver bem, ele também vai para 2026. Agora, o que a gente tem de questão com o Rui Costa, né? E aí, bom, falei de agora, vou falar da Dilma. A Dilma foi ministra do Lula, né?
ministra de Minas e Energia e depois virou da Casa Civil, e ela era esse essa mão de ferro, né? Ela conseguia fazer articulação, tanto que foi o quê? A sucessora escolhida pelo PT, pelo Lula, para os mandatos subsequentes. Infelizmente teve esse final amargo, né, do impeachment. E então essa fala, né, da Dilma de calças leva a muitas interpretações nesse sentido. Só que o problema é que o Rui Costa tá tendo muitas dificuldades, né, na Casa Civil. Então, toda essa articulação com... primeiro, ele que é o responsável pela liberação de emendas, né, e o que corre nos bastidores da política é que ele estava justamente travando, e era extremamente centralizador. Agora, essa semana, né, há 2 dias atrás, tá dando notícia de que as emendas estão sendo liberadas em tempo recorde, mas depois do primeiro fracasso colossal do governo Lula no Congresso, né, que daí também, aí entra na discussão o Padilha, né, que é o ministro das Relações Institucionais, mas o Rui Costa também estava nessa articulação e sofreu, amargurou essa derrota. Agora, a questão o Rui Costa vai continuar na Casa Civil, mesmo com esse estilo centralizador, essas críticas que estão sendo feitas a ele, ou será que, de repente, ele vai assumir alguma outra função, né, porque ele se notabilizou como um grande gestor na Bahia, foi governador da Bahia por muito tempo, e hoje é afeto de Lula, mas não custa lembrar também aqui, para quem não lembra, que ele foi falado como um mero burocrata, na época de que o Jacques Wagner era governador da Bahia, e ele era secretário do Jacques Wagner, o Lula falou, esse aí é um burocrata. Mas hoje já é um braço direito, né? Como o Lula falou, vai proteger ele das ciladas que podem acontecer, porque o que esse governo não está tendo é dia de paz, né? Desde o dia 1º de janeiro, desde a posse, a gente tá vendo que tem 1 milhão de problemas e incêndios para pagar, também muito derivados, né, do governo anterior. Porque não adianta falar, mudou o governo. Não, né? A gente tem que lidar com todo um legado que foi deixado. Exatamente. Ontem a gente falou aqui no almoço do My News sobre a liberação recorde de emendas, e o Rui é criticado pelos parlamentares porque ele é uma das figuras que estava segurando essa liberação de emendas, né? Então é complexa essa articulação política, né, Marina? Sim, é muito complexa, e o que a gente vai... E eu acho que o que está acontecendo é que as coisas estão mudando muito rápido, né? A gente precisa ver como que vai acontecer. Agora já estão falando sobre o marco do saneamento, quais são as adaptações necessárias que o governo vai fazer para ver se vai conseguir emplacar no fim das contas. E a aposta que o Rui está fazendo é agora vamos liberar, porque tem esse orçamento, só que a questão é saber se ele vai continuar na Casa Civil, né? Dadas todas essas críticas e a possibilidade de, enfim, talvez ele alçar novos voos, já que ele tem todo esse crédito com o Lula, né? Então, e tem todo esse capital político como gestor da Bahia também, é visto como, enfim, um bom quadro dentro do PT.